Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você aqui de Presidente Epitácio, nós temos todos os domingos, às 8h30 da manhã, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. Temos também em nossa congregação, a qual estamos, aqui na Avenida dos Ipês, 1117 também, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você e sua família é o nosso convidado a estar conosco. Por quê? A escola bíblica se realiza presencialmente. É importante os irmãos, a comunidade de fé cristã estar reunida juntos para aprendermos a palavra do Senhor, assim como fazia a igreja primitiva. Nós estudamos a lição passada, a lição 9, e falou-se como o avivamento espiritual, como que chegou no Brasil. Este grande mover do Espírito Santo através dos dois grandes homens de Deus, que não foi somente eles, Gunnar Vingre e Daniel Berg, mas também dentre outros que Deus usou para que o avivamento, pentecostal chegasse ao Brasil. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 10, que vai nos falar sobre o avivamento na vida pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal da pessoa. Será que é possível um cristão ou uma cristã termos um avivamento na sua vida pessoal? O que é preciso para que ele ou ela venha ter esse avivamento? Perdão. O nosso textual diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantei as minhas mãos. Salmo de número 63, o verso 3 e o verso 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então isso aqui, querido, já é para eu e você venhamos aprender que a presença do Espírito Santo é uma realidade todos os dias. Hoje se dá muita ênfase a grandes eventos, a congressos, a movimentos, como nós temos visto dentro de poucos dias ali nos Estados Unidos, aquele culto, aquele trabalho de jovens, muitas pessoas reunidas naquele grande culto ali. Isso não é um sinal de um grande avivamento de Deus. Porque muitos se prendem apenas em um trabalho, em um evento, ou poderia dizer um congresso, e faz todos os preparativos, se faz jejum, consagração, oração. Isso é muito importante. Mas eu e você precisamos entender que isso nós precisamos ter no nosso cotidiano, diariamente. Nós necessitamos 100% de Deus. E nós vamos ver no Salmo 63, o salmista, como que ele mantém uma vida avivada diante do Senhor. A nossa leitura em classe está em Salmo 63, do 1 ao 8. Você pode estar lendo no decorrer deste vídeo. O nosso objetivo da lição está com compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Tópico 2, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas cristãs para uma vida avivada. Tópico 3, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então, nós precisamos, queridos, produzir frutos. Tá bom? Nós vamos falar isso até o final. Quando nós olhamos para algo que nós já estudamos ali no profeta Ezequiel 47, ele viu um rio
isso que vai se acontecer literalmente no milênio, que saia do limiar do altar de Deus ali no templo, no novo templo que será construído. E o profeta é entrando naquele rio. Veja que existia um homem com um cordel de medir. Veja que ele dá um passo, ele experimenta entrar naquele rio. E está no tornozelo, daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco está nos lombos, e por fim ele é completamente imergido. Veja que primeiro ele entra, à medida que ele entra o tornozelo, ou seja, entra só uma parte. Primeiro nós entramos na salvação de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Nós experimentemos a salvação, mas o cristão não pode ficar só aqui, eu já fui salvo. Não, o cristão deve progredir. O cristão deve continuar. Isso você vai ver no todo o decorrer dessa lição. A nossa caminhada cristã precisa ser progredida. Provérbios 4,18. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até chegar a ser perfeito. E Deus deu os 5 ministérios, como diz Efésios 4, para edificação, para o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro ele pisa ali, o tornozelo, entrou para o caminho da salvação. Depois mediu ali mais 1.000 côvados. E agora se dá no joelho. Joelhos dobrados. Fala de relacionamento. Fala de uma vida de oração no Senhor. O cristão não pode deixar de orar. Nós vamos falar também nessa lição. A oração é um monólogo. É um diálogo. É muito mais do que um monólogo. O monólogo é somente uma pessoa falante. É só um falante. O diálogo está entre duas pessoas. Você fala e espera a pessoa responder. Ou seja, você vai comunicar com Deus. Porque só pode haver comunhão se houver comunicação. Há muitos casais, poderia citar o exemplo, que não têm comunhão porque não tem comunicação. E muitas vezes estão perto, estão juntos, mas não têm a comunicação. Cada um com o celular na mão. Só que aí ele avança mais, porque sempre tem que avançar. Daqui a pouco dá nos lombos. Lombos fala de responsabilidade. Lá em Jeremias 1, o Senhor disse a Jeremias, cinge os teus lombos, ou seja, se preparem. Não temas, pregue a minha palavra. E nós temos a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Depois mediu mais 1.000 e ele é completamente imergido. Veja que essa água sai do limiar do trono ali de Deus, do limiar do templo, e essa água vai aumentando a sua intensidade. E daqui a pouco essa água vai parar lá no Mar Morto, Mar da Morte, e vai levando vida e vai produzindo fruto, quando ele é completamente imergido. Assim é a vida cristã. Não basta eu entrar para o caminho da salvação. Eu preciso também ter a vida de oração. Eu preciso pregar, ter responsabilidade de pregar a palavra. Como diz Paulo, 1 Coríntios 9, 16. É-me imposta essa obrigação. Eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra. E por fim, produzir frutos. Martinho Lutero, que nós vamos falar daqui a pouco, você vai entender que ele vai falar alguma coisa sobre a oração. E eu vou deixar para a parte da oração. Só que John Wesley também fala, ele disse assim, a conversão nos tira do mundo. A conversão nos tira do mundo. E a santificação tira o mundo de nós. Só que eu acrescento dizendo assim, e a glorificação tira nós do mundo físico, literalmente. 1 João 3, 2. Então a conversão nos tira do mundo, a santificação tira o mundo de nós, o mundanismo de nós, porque eu vou ter uma vida santificada, e
a glorificação tira definitivamente do mundo. Então, essas três fases aí. Então, é importante nós entendermos isso. O nosso tópico 1 fala o avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera. Veja que o salmista, queridos, ele experimentou várias lutas, várias dificuldades, várias provações, perseguições por Saul e por outros. Lutas internas, lutas externas. Mas ele disse assim: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja como uma terra seca, cansada de uma água. A água fala da palavra, fala do Espírito Santo. Assim o cristão precisa ter desejo, ele precisa ter sede de Deus. Se você estiver em um deserto, pode faltar comida, mas se você tiver água, você aguenta mais um pouco. Você recebe mais força, você recebe mais energia, você recebe mais vigor. Assim o cristão, que ele não se alimenta, que ele não tem sede de Deus, ele não tem desejo de Deus, de uma busca sincera, a palavra sincera, que é sincera, sem máscara. Ele rasga, não a roupa, mas rasga o seu coração diante de Deus. Ele vai abrir o seu coração, ele vai buscar de madrugada, né? Como o salmista diz, ele promete buscar na madrugada. Ele tinha plena convicção de que tu és o meu Deus. Isso aconteceu na vida do salmista, isso pode acontecer também na minha e na sua vida. Você tem sede de Deus como o salmista tinha sede? Como diz no Salmo 42, também dos filhos de Coré, como alguns entendidos nos traz. Assim como as corças anseiam pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. A corça, quando vê a água, ela sente o cheiro de longe, ela sai correndo, saltando montes e valos e buracos, enfrentando até os predadores para chegar até a água, e ali ela mergulha ali e é livre dos inimigos, livre dos prendedores, porque ali o cheiro vai embora, tira aquele peso de poeira que estava nela. Assim recebe um alívio, assim recebe um refrigério na água. Assim, Cristo Jesus tem alívio, tem refrigério para mim e a sua vida, como diz Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso de coração. E aí, eu tenho buscado, você tem buscado ao Senhor? Você tem levantado as mãos para o Senhor? Tópico 1, item 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista, ele tem um anseio em ver a fortaleza, em ver a glória de Deus. Ele diz que a minha alma bendirá enquanto viver. Ele louva ao Senhor. Segundo o salmista, é possível viver a realidade espiritual diante do contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual é capaz de fazer isso, queridos. O item 3 também, ele entende que Deus é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso refúgio. O que é refúgio? Quer dizer, um abrigo. Ele também é a nossa fortaleza. Fala de uma segurança, fala de uma proteção. Somente no Senhor podemos ter isso. E somente um verdadeiro cristão avivado, ele vai entender que Deus tem segurança, tem bênção, tem proteção para a sua vida. E isso nós precisamos entender, querido. Se nós não tivermos o Senhor como auxílio, refúgio, fortaleza, se nós não reconhecermos isso, nós não teremos uma vida avivada, espiritualmente avivada. O nosso tópico 2 diz o avivamento espiritual do crente. Primeiramente, ele precisa reservar uma agenda de piedade. Ele precisa reservar uma agenda de piedade ao Senhor. E isso se resume em quê, querido?
E isso se resume, primeiramente, à prática da oração, de um devocional com o Senhor. Você tem reservado um devocional com o Senhor para ler a palavra, para orar ao Senhor? E aí mostra que você vai ter uma vida avivada. Sobre a prática da oração, nós vemos aqui do tópico 2, item 2, fala a prática da oração. Veja que Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista também orava de manhã, à tarde, manhã e noite. Como diz no Salmo 55:17. Daniel 6:10, quando sabe ali daquela calúnia que fizeram contra ele, ele coloca as janelas abertas para Jerusalém, que era o costume de orar para Jerusalém, uma janela aberta. Um cristão que ora sempre tem uma janela aberta para Jerusalém. Isso é um sentido espiritual. O cristão que ora sempre tem uma janela aberta para os céus. Jerusalém, a cidade. Era a cidade em Jerusalém terrena. Mas nós cremos que Deus está na Jerusalém celestial. Veja que ele vai orar como antes já costumava fazer. Ou seja, Daniel não orou somente quando veio aquela acusação dos companheiros de serviço. Não. Como antes costumava fazer. Há muitos que vai só orar quando chega a crise ou a adversidade. Aí ele parte para as campanhas de 7 dias, 20 dias, 30 dias, 21 dias. Aí não resolve. Pode resolver, mas de maneira parcial. Precisamos orar antes. Orar antes mostra dependência. Olha só. Orar antes mostra dependência. Orar sempre mostra comunhão. E orar depois mostra gratidão. Você orar para agradecer a Deus pelaquela bênção recebida, pelaquela cura recebida. Por que não dizer o próprio Senhor Jesus tinha a prática da oração? Veja que por 3 vezes ali em Mateus 26, ele vai e volta as mesmas palavras, com as mesmas palavras. Porque não é pecado, querido, repetir a oração. Tem pessoas que ensinam que é errado repetir a oração. Não. Como diz lá em Mateus 6:7, o que é errado é as vãs repetições. É você repetir, mas de maneira vã, de maneira vazia, sem fundamento, como faziam os fariseus, os hipócritas. É o que Jesus ensina lá em Mateus 6. Não é pecado. Jesus orou pelas 3 vezes falando as mesmas palavras. Charles Spurgeon, ele diz que a oração é o marca-passo da igreja. É o oxigênio da alma. O cristão, a cristã que não ora, ele está morto. Ele está morto não fisicamente ainda, mas ele está morto espiritualmente morto. Qual é o filho que se diz filho, que não conversa com o pai, que não se comunica com o seu pai, que não sente saudade do pai, que não conta os seus problemas para o pai? E nós somos filhos de Deus, e nós temos um pai, precisamos contar para ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Martinho Lutero disse que se ele não orasse, um grande reformador da Igreja Católica, e se ele não orasse 2 horas todas as manhãs, o diabo ia atormentar ele o dia inteiro. Então é importante nós orarmos já logo pela manhã, quando nós acordemos. Porque nós não sabemos o que vamos enfrentar naquele dia. E a oração vai nos dar força para nós sobressair aquela dificuldade na empresa, na escola, no trabalho, onde vamos. Né? Precisamos entender isso. Veja que Josafá, quando tinha ali os edomitas, amonitas, moabitas, 3 nações inimigas estavam ali ameaçando. O que ele fez? Segundo as Crônicas 20, ele foi buscar socorro no Senhor.
convocou o povo a jejuar, consagrar, louvar ao Senhor. Fizeram todos os outros devocionais. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar socorro no Senhor. Os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Precisamos entender, buscar socorro no Senhor, querido. Por que não dizer Paulo e Silas lá na prisão? Amarradas as mãos e os pés, mas não amarrada a sua alma. Os louvores saem pelas grades. A sua alma não estava presa, a sua alma estava livre para orar e louvar ao Senhor. Ele não somente louvou, mas também orou ao Senhor. Não fique pensando que é somente o louvor. Não, é a oração e o louvor. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Porque não dizia o profeta Elias, 1 Reis 17. Ele tinha uma vida de comunhão. Não se resume naquela oração que ele fez para que fogo do céu descesse. Ele já tinha uma vida contínua de oração. E dentre outros, né? E dentre outros na Bíblia Sagrada. O tópico 2, o item 2, fala a prática da oração. O item 3 fala a leitura devocional da Bíblia. Primeiro, o cristão, que ele se mostra ter uma vida avivada quando ele, né, além de ter a arma, precisa ter a arma. A oração já é uma arma poderosa. E também tem a palavra, a espada do Espírito, como diz Efésios 6:17. Tem muitas pessoas que têm arma, está armado. Ele tem a arma na mão, mas ele não sabe usar, ele não usa. Como diz no Salmo 78. Os filhos de Efraim, mesmo armados com arco, retrocederam no dia da peleja. Quantas pessoas também estão desistindo da peleja, de batalhar, de pelejar as causas do Senhor? Com uma oração, estão desistindo. A Bíblia mostra aqui, ó, precisamos ter. Como que mostra que o cristão tem uma vida espiritualmente avivada? Primeiro, meditar nas coisas de Deus. Salmo 119:97. Meditar nas coisas de Deus. Cuidado para que o seu lar não esteja acima da palavra de Deus. Precisamos meditar, refletir naquilo que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus, é somente pela palavra, querido. Segundo, previne o nosso coração de pecar. Previne, vem como uma prevenção. Salmo 119:11, o salmista diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra coisa que mostra que o cristão tem uma vida espiritualmente avivada, ela dirige a nossa vida. A palavra de Deus dirige a nossa vida. Salmo 109:105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpada para os pés, aonde eu estou, e luz para o meu caminho, para onde eu vou. Ou seja, a palavra me mostra aonde eu estou e para onde eu vou. Ela nos mostra o caminho. Outra coisa, ordena a vida pessoal. Salmo 119:133. Olha o que diz lá no Salmo 119, qual o salmista, ele vai dizer, 119:133, olha só. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena os meus passos, ela nos dirige. Ordena a nossa vida pessoal. Então, tudo isso se resume, querido, no devocional da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor vai nos levar a meditar, que no hebraico é agan, ou seja, você repetir, falar em voz baixa. Não precisa você estar lendo a Bíblia, mas refletindo, uivando, lendo em voz baixa, meditando dentro de você mesmo. Olha só. O tópico 3 fala a vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal, ou seja, 1 Timóteo 4,16, Paulo tem que cuidar de si mesmo e da doutrina, com perseverança, né? Para que nós demos testemunho, querido. Precisamos ter cuidado. Na vida pessoal precisamos manter o que? A nossa integridade.
O que é integridade? O que significa falar? Veja que Noé era íntegro e reto diante de Deus. O que é uma pessoa íntegra? Primeiro, íntegra é uma pessoa que é inteira. Segundo, que é completa. Terceiro, que é perfeita, no sentido de aperfeiçoamento. Quarto, exato, pessoa que é exata. Quinto, reta. Sexto, imparcial, ou seja, não tem parcialidade. Sexto, inatacável, ou seja, que alguém não vai nos acusar de alguma coisa, ou se mesmo se acusasse, se por acaso chegar a acusar, há um Deus que te justifica. Nós temos um advogado, justo juiz, Jesus Cristo. O dicionário Aurélio fala que é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro da igreja e fora da igreja. Seja na ausência ou na presença. Ou seja, tanto na ausência, tanto na presença. Ele dá o testemunho. Isso é uma pessoa íntegra. Lá em Efésios, item 2, fala da vida do cônjuge. Que fala que o cristão, porque em Efésios 5,18 fala em não embriagais com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ali em Efésios, se você ler um pouco para frente, vai mostrar as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem comunhão, tem amor, submissão, tem carinho e afeto, ama a sua esposa, cuida da sua esposa, tem comunicação. Então, assim como no tópico 3, o item 1 fala da vida pessoal, que precisa ter integridade, precisa ter cuidado com a saúde física, precisa cuidar da saúde física, emocional, queridos. Espiritualmente, precisa ser cuidada. Se você precisar fazer caminhada, precisa fazer. Precisar ir no médico, precisa ir. Precisa ter esse certo cuidado, mas cuidar da vida emocional também. Mais em especial, que a maioria das doenças, muitas hoje, são psicossomáticas. Aí entra o item 2, a vida do cônjuge. Né? Aí depois vai falar, o item 3, a vida com os filhos, né? A disciplina dos filhos, o afeto do pai com os filhos, o cuidado de ensinar os filhos, dar o exemplo para os filhos. Tudo isso vai mostrar as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Uma certa feita, o pastor estava ali em São Paulo, o pastor Giovanni Rodrigues mostrou um cristão que é cheio do óleo, cheio do azeite do Espírito Santo. Ele disse que o crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Como assim? Pastel de rodoviária, ele tem menos carne e mais óleo. Ele tem pouca carne e muito óleo. Assim, um cristão, menos da carne, menos das coisas da carne, das coisas do mundo, que satisfaz o teu bel prazer, e mais do óleo, do azeite do Espírito Santo. Quando diz enchei-vos, aqui é um mandamento, né? Enchei-vos, literalmente, continuar sendo cheio. Não fala de um evento, de ser cheio somente naquele evento, naquele congresso, naquele trabalho, não. Ou seja, é continuar sendo cheios. Né? Então mostra, falar uns com os outros, sempre dar graças a Deus, o cristão que é cheio é grato, eles se submetem uns aos outros. É isso que nós precisamos entender, queridos. Então o item 4 falou efeitos, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Ele tem alegria. Ele tem alegria. Né? A alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias 8:10. Veja que o salmista sempre foi uma pessoa alegre. Você vai ver nos seus salmos. Precisamos ter essa alegria. Vê no Salmo 68 também, você vai ver. Isso mostra essa alegria do salmista. O crente avivado não teme a morte, como diz lá em Daniel 3, daqueles 3 jovens. Daniel 6 também, quando fala só especificamente de Daniel. Não teme a morte. Então, ele é crente avivado, é santo, uma condição indispensável para vir a Deus. Pois Hebreus 12:14 fala, seguir a paz com todos. Se eu não tiver comunhão com meu irmão aqui na terra, se eu não ter paz com ele, se for possível, como diz Paulo também, porque às vezes você tem, mas a pessoa não quer ter com você, mas você precisa ter paz comigo. Seguir a paz com todos. E veja que a santificação vem depois. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é preciso.
Em Joel 2:23, mostra esse sinal desse avivamento através de uma chuva que vem do céu, a chuva temporânea, a chuva serôdia. Como diz Tiago 5:7 também. O lavrador, como diz Timóteo, 2 Timóteo 2:6, somos os lavradores. Precisamos esperar a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que vem primeiro para regar a terra. É aquela chuva que ela vem primeiro. É aquela mais pesada, né? Aquela forte que vem preparar a terra, preparar o ambiente. Nós vemos isso na vida de João Batista, nós vemos isso na vida de Jesus, que vem preparar o ambiente. Aí depois, após os frutos, né? Nós vemos em Atos 2, aquele grande mover de Deus, e os frutos do Espírito, veio a alma se rendendo aos pés do Senhor. Aí vem a chuva serôdia, aquela mais leve, né? Vem os ensinos, vem a igreja sendo formada, o ensino do apóstolo. Então, isso mostra a característica de uma pessoa avivada. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele foi preparado a terra, ele recebeu a palavra com muito amor e carinho. E ele produz fruto para o Senhor. Amém? Que o Eterno continue te abençoando. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e seja edificado a cada dia. Amém.